Olá pessoal, boa noite, agradeço aí a presença de vocês e eu gostaria de ah, apresentar para vocês a ideia hoje a gente fazer uma aula. Essa aula é sobre algumas coisas importantes que a gente tem que avaliar no exame venoso e não só relacionado com a avaliação de refluxo. Então é quase que um guia. Quando o pessoal lá de Minas pediu para eu fazer essa palestra para eles, a ideia era falar o que é importante no laudo na flebologia moderna. Eu não gosto muito desse termo flebologia moderna, eu prefiro falar que é uma flebologia reavaliada, né? Um retrofit aí da flebologia. E nessa história toda, o Doppler, sem dúvida nenhuma, é o componente mais importante em termos de diagnóstico e planejamento. Então, a ideia aqui é a gente lembrar para vocês os pontos que são mais significativos em termos de abrangência desse exame. A gente vai pontuar alguns lugares ali, alguns pontos, algumas coisas que eu chamo a atenção. Quem vai fazer a prova de área de atuação, eu gostaria que levasse em consideração o fato de que muitas coisas que eu vou falar aqui não devem ser aplicadas à prova, porque a prova é sempre aquele modelo bem configurado, até para não ter questionamento, né? Tudo que está no livro, que está na referência. Então, em alguns momentos eu vou chamar a atenção para esse fato. Então, assim, olha, isso aqui é a vida prática, como eu faço, como nós na Fluxo fazemos, e é um pouco diferente daquelas pessoas que vão fazer a prova. Então, dessa forma, eu vou começar a apresentar para vocês e depois, no finalzinho, eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho também na apresentação do Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular. Eu faço parte da comissão organizadora, da comissão científica, e o presidente do Congresso pediu para divulgar, lembrar para vocês que nos dias de 6 a 9 de setembro nós teremos o Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular em Goiás, na pousada do Rio Quente. Então, inclusive, hoje o Fred liberou até um desconto lá nas inscrições, achei bem legal, e eu vou mostrar um filme, pelo menos um trecho de um filme para vocês se inteirarem e depois se inscreverem no Congresso, que a gente está dando um duro aí danado para fazer uma coisa bem legal para vocês. E também lembrar para quem vai fazer a prova de área de atuação ecografia vascular com Doppler, nós teremos o nosso curso prático. Esse curso prático é um curso tradicional que já ocorre, vai ser o 11º ano, formal, assim, na forma bem organizada, e vai ser no dia 6 e 7 de julho, na véspera da prova, a prova é dia 8. Então o pessoal já vem, faz o curso, 2 dias de imersão ali, sofrendo nas nossas mãos ali na hora de fazer o simulado pré-prova, mas vocês saem bem informados e saem bem treinados para encarar essa prova. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Muito bem. Esse foi o tema da aula lá em BH. Então, mapeamento venoso e flebologia moderna. Então, vamos lá, o que não pode faltar no seu laudo, né? Então, a gente começa. Então, para quem não me conhece, né, sou Robson Barbosa de Miranda, fundador da Fluxo Clínica, fundador da Fluxo Cursos também, e coordenador do Ecodoppler Vascular do Hospital Mário Covas, que é um hospital estadual, faz parte do grupo de hospitais e escolas da Faculdade de Medicina do ABC, do qual eu sou um professor colaborador e também um professor associado da cirurgia vascular da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, essas são as minhas credenciais que me autorizam a passar um pouco de informações para vocês. Então, em relação a conflito de interesses, isso aqui não é uma aula de congresso, mas isso aqui é uma aula claramente enviesada porque eu tenho o curso, essa aula é do curso, né? Então eu sou o fundador e coordenador da Fluxo Cursos e Treinamentos. Eu gostaria de aproveitar também, e para quem não faz parte ainda e que possa se interessar
em fazer parte da nossa comunidade do Clube do Doppler. O Clube do Doppler é uma comunidade que já existe há mais de 10 anos no YouTube, no Facebook. Inicialmente, a gente criou isso aí há muito tempo atrás. Essa comunidade foi bastante ativa até uns 3, 4 anos atrás, quando o Facebook perdeu um pouco o encanto e nós fomos deixando de atender tanto ao Facebook. Apesar de lá nós temos uma comunidade de mais de 2.500 pessoas, ao longo do tempo nós optamos por mudar esse padrão. Vamos tentar criar agora, fazer um estilo Web3, a gente não ficar dependente de uma plataforma, e criamos uma plataforma. Então esse é o link, clubedodoppler.com.br. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Obviamente que para fazer parte tem que ser médico, preferência que tenha alguma vinculação com Doppler vascular, e também, obviamente, que esses dados são checados. Então muitas vezes quando alguém se inscreve, aparentemente não consegue em determinado momento encontrar ali, parece que não houve a inscrição, mas é porque entra aleatoriamente, o sistema pega alguns inscritos e separa para eu depois avaliar. Aí eu checo ali se o CRM bate, se as pessoas são conhecidas, se tem alguma vinculação. Quem não é médico não vai entrar, justamente para não atrapalhar as nossas discussões. Então ele funciona como uma rede social, e ali de cara vocês já vão encontrar os casos do Clube do Doppler, que é um e-book que nós editamos o ano passado. Esse e-book ficou muito legal porque foi um concurso de imagens que nós fizemos em 2020, e os ganhadores desse concurso de imagem, que foi por eleição de um júri técnico e um júri popular, foram escolhidos para escrever os capítulos desse livro, e está muito legal porque eles pegaram os casos e fizeram a revisão desses casos. Então está lá gratuitamente, você só precisa entrar no Clube do Doppler para poder adquirir gratuitamente esse e-book. Então vamos lá, a gente vai dividir essa apresentação em 4 fases, né? Nós vamos falar dentro desse conceito de flebologia moderna, o que a gente tem que avaliar em sistema venoso profundo, as safenas, as perfurantes e as tributárias. Então a importância do Doppler em cada fase do exame. Então em relação ao sistema venoso profundo, o que a gente tem que levar em consideração e que é importante dentro do sistema venoso profundo é avaliar perviedade, competência valvular e variações anatômicas, né? São os pontos críticos que a gente avalia dentro desse contexto. Uma coisa que eu sempre argumento, muitas vezes assim, dentro desses protocolos muito amarrados, você tem que fazer tudo mais, é que muitas vezes esses pacientes CEAP-C1, CEAP-C2, eles não vão ter um comprometimento do sistema venoso profundo na maioria das vezes. É mais provável você encontrar uma variação anatômica do que, por exemplo, uma insuficiência venosa, ou uma insuficiência valvular, ou um trombo antigo nesses pacientes. Mas, de qualquer forma, se o exame foi solicitado para avaliar o sistema venoso profundo, nós vamos fazer o sistema venoso profundo com competência. E isso é muito importante. Isso aqui é meu cachorro que chegou, a minha família agora, e faz um escândalozinho. Então, assim, quando a gente vai avaliar o sistema venoso profundo, a partir do momento que foi solicitado, então nós vamos intervir, vamos olhar com atenção todo o sistema venoso profundo. Nada de pular da femoral para a poplítea e acabou. Não, vamos fazer o exame completo. Se a opção de quem pediu o exame é não necessariamente avaliar o sistema venoso profundo, então a gente não precisa ser tão detalhista nesse sistema. Algumas vezes, eu mesmo, quando solicito o exame, eu abro mão do sistema venoso profundo, eu peço somente o sistema venoso superficial, principalmente quando eu quero pontuar o que aquele paciente tem para um tratamento que vai ser basicamente ambulatorial. Então, aí o que nós temos que fazer? Avaliar todo o sistema venoso profundo, documentar avaliando perviedade, competência valvular, com imagens coloridas e também com imagens com espectral. Então identificou o espectral, fez o espectral, documenta o espectral. O espectral é a prova que você dá a quem solicita o exame de que você está avaliando aquele sistema e está mostrando para ele uma competência ou uma incompetência. Então é muito importante que você documente o espectral. Normalmente no sistema venoso profundo, quais são as veias que são mais significativas para a gente documentar e testar com o espectral, e documentar com o espectral? Basicamente, femoral comum, a femoral superficial e a poplítea. Femoral profunda
e veias de perna, as veias axiais de perna, eu tenho por hábito não documentar com o espectral se não há refluxo. Se há refluxo, a gente documenta e prova que tem refluxo com o espectral. Se não tem refluxo, a gente documenta as tibiais e aprofunda somente com cor. Veja essa imagem aqui, que a gente observa aqui, tem a artéria femoral superficial e a confluência das veias femorais, mostrando que tanto a veia femoral quanto a veia femoral profunda estão pérvias, mas ainda assim, na própria veia femoral comum e na veia femoral, a gente documenta com espectral também, pelo menos uma delas. E eu recomendo que faça todo o acompanhamento dessas veias em toda a extensão delas. Então, o sistema venoso profundo ele passa a ser muito importante em pacientes CEAP 4, 5, 6, que é onde você tem maior probabilidade de encontrar essas alterações que poderiam ser responsáveis por uma insuficiência venosa secundária, mas existem algumas situações que você pode encontrar isso aqui, ó, variações anatômicas. Essa é uma veia ciática persistente, esse é o ponto onde a veia poplítea está recebendo ali na direita uma gastrocnêmia e está dividindo, essa veia poplítea está dividindo, o que não é comum. E essa veia que está correndo mais superficial aí, que eu estou acompanhando, é a veia ciática persistente. Vocês vão ver que em cima dela, um pouquinho lateral, vocês veem nitidamente aquela imagem do nervo. Agora no transverso fica muito claro você observar o nervo ciático e a veia aí numa posição póstero-medial em relação ao nervo ciático. Então, essa é uma alteração relativamente frequente, apesar eu já fiz até uma aula sobre isso, depois vocês podem procurar aqui no canal, sobre o tronco axiofemoral ou veia ciática persistente, e que você só vai encontrar isso se você fizer uma avaliação estendida desse sistema venoso profundo. Se você pular da femoral comum para a poplítea, muitas vezes você não vai ver esse tipo de variação anatômica. Com relação às safenas, é onde a gente perde boa parte do tempo do exame, então a gente vai avaliar esses eixos safênicos, tanto safena magna quanto safena parva, e nós vamos testá-la. O exame ele é feito com cor. A cor, para vocês para quem é mais novo, eu vou contar uma história para vocês. Os primeiros exames de Doppler que eu fiz na minha vida não existia, a máquina não tinha cor. Então a gente fazia os primeiros exames lá na época do servidor, recém saído da residência. Esses exames de Doppler a gente fazia só com imagem espectral. Então a grande vantagem da cor é que ela, de uma forma muito rápida, consegue mostrar para a gente as alterações ou normalidade daquele fluxo. Então o importante da cor é isso. Porém, na hora de documentar, a gente documenta com a prova final, que é o espectral. Bom, então vamos lá. Junção safena-femoral. O que a gente tem que avaliar na junção safena-femoral? Lembrando duas coisas que são muito importantes. Diferença de junção safeno-femoral e crossa de safena ou arco safênico, que é um nome mais comumente usado hoje, arco safênico. A diferença é que a junção safeno-femoral é aquele ponto exato onde acaba a safena e começa a femoral. Ali é a junção. O arco safênico, ou a crossa, é toda essa região que faz essa angulação, essa crossa mesmo, esse cabo de bengala nessa região proximal da veia safena e que recebe muitas tributárias ali, em média 5 tributárias naquela região. Então, quando a gente vai testar essa junção safeno-femoral, nós estamos testando se há uma válvula ostial ali. Quando você tem uma incompetência dessa junção safeno-femoral, essa incompetência pode ocorrer por dois motivos, basicamente. Uma, incompetência mesmo da junção, da válvula ostial. A válvula ostial, que é aquela válvula que ocorre cranial à última tributária da crossa, cranial, a tributária mais cranial da crossa. Se você tem uma válvula ali, essa é a válvula ostial. Se há uma tributária cranial à primeira válvula, então aquela válvula já não é mais uma válvula ostial, ela é uma válvula subostial. Então, muitas vezes, você pode estar vendo uma insuficiência da junção safeno-femoral porque não há válvula ali. Então, às vezes, você tem uma válvula subostial competente
uma acessória anterior chegando, drenando direto na safena acima dessa válvula subostial, e um refluxo que vai drenar para a acessória anterior. Então isso às vezes causa alguma confusão quando a acessória anterior fica muito grande e a safena magna tem um calibre menor. E aí pode haver confusão se aquela safena acessória é a safena magna e você passar uma informação errada. E isso, gente, não é tão incomum assim. A gente vê isso com uma certa frequência, às vezes acontece com a gente mesmo. Você começa a fazer o exame e fala, peraí, isso aqui não é safena, isso aqui está muito anterior para ser safena. Então isso é importante. Medida de diâmetro de crosta. Agora esquece prova, vida prática, como a gente faz. A medida de diâmetro de crosta, ela tem uma importância vital quando você tem uma safena insuficiente. Porque quando você tem uma safena insuficiente, você está programando algum tratamento para ela. O que acontece se eu estou fazendo um exame e a junção safena-femoral está competente? Eu, por hábito, não meço esse diâmetro. Se a safena é competente na junção, na válvula subostial, eu não meço o diâmetro dela. Porém, se ela tem insuficiência, às vezes eu faço mais de uma medida. E por que isso é significativo? Porque você vai programar, quem vai programar a cirurgia, é interessante que tenha uma ideia da geometria daquele vaso. Então, às vezes a safena ela tem uma junção muito pequenininha, dilata um pouco mais, depois dilata menos, ou ela vem fininha e dilata, ou ela é muito dilatada próximo da femoral. Então, essa imagem dessa crosta, muitas vezes eu mando ela isolada, às vezes até sem o espectral. Por quê? Eu quero mostrar para quem está fazendo o exame a conformação geométrica daquela crosta. E principalmente para quem vai fazendo o laser. Porque hoje eu faço toda a minha programação da altura que eu vou deixar a ponta da minha fibra óptica baseado na distribuição dessas tributárias da crosta e o grau e a incompetência dessas válvulas. Então, muitas vezes eu vou optar por fazer uma crossectomia, isso é um assunto para uma outra aula, porque a junção termina, você não tem uma válvula ostial, a válvula subostial está incompetente, aquela acessória anterior ou um epigástrico cai muito junto ali da femoral, então eu posso chegar bem próximo da femoral, porque aquela tributária vai lavar a minha junção, e com isso eu vou diminuir a chance de você ter um errite. Outras vezes você tem uma acessória anterior que deságua muito baixo e ela também drena refluxo, então é interessante você queimar tanto a acessória anterior quanto a safena magna. Então, essa coisa de, aonde você mede, Robson? Não, depende da conformação. Se a conjunção é competente, eu não meço. Se ela é incompetente, às vezes eu faço mais de uma medida e tentar configurar melhor essa geometria dessa junção safeno-femoral e da crosta da safena. Tá? Bom, continuando, nós vamos avaliar também ainda na junção a ocorrência de algumas eventuais variações anatômicas. Essa aqui é uma delas, uma das clássicas, né? Você tem a bifurcação da artéria femoral, em vez da artéria femoral estar localizada, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, peraí. Normalmente, essa artéria femoral profunda, ela deveria estar aqui, ó. Mas ela veio parar aqui. Então, a junção safeno-femoral acaba ocorrendo entre a veia femoral profunda e entre a artéria femoral profunda e a artéria femoral superficial. E isso é problema, porque principalmente quando você vai fazer uma dissecção, você vai ter que fazer uma dissecção até a junção, ou principalmente se você vai usar a termoablação, você tem que estar ciente disso. E quem faz o exame tem que descrever essas variações anatômicas, porque às vezes, mesmo no intraoperatório, a gente não consegue identificar isso. Aí, se você vai fazer um laser, chega lá na hora, você fala, caramba, olha o que essa artéria está fazendo aqui. Essa informação ela devia ter vindo previamente. Com relação ao corpo da safena, né? Então, nós vamos avaliar toda a safena magna. Normalmente, eu faço a junção. Quando o exame é voltado para o sistema venoso superficial, eu faço femoral comum, junção safena-femoral, safena na coxa, eu desço com o transdutor transverso em todo o trajeto da coxa com a veia safena magna. Nessa avaliação transversa, só no modo B, eu estou identificando se ela sai da loja, se ela recebe uma tributária em mudo calibre, se ela recebe uma perfurante em mudo calibre, se ela
tem alguma bifurcação, uma duplicação, se ela conecta com uma acessória que está insuficiente. Então essa visão transversa, ela é muito importante. E é muito importante também porque ali você já avalia as perfurantes de coxa, que na maioria das vezes as perfurantes de coxa mediais, elas vão desaguar na safena. Tá? E aí nós vamos fazer os testes. Eu tenho por hábito fazer essa varredura no transverso até o terço distal da coxa. Aí ali eu vou subindo, testando ao contrário. Em vez de testando de cima para baixo, eu vou testando. Se ela está competente na crosta, se ela está competente na coxa distal, eu vou fazer essa avaliação de uma forma mais objetiva. Então, assim, provavelmente não deve ter refluxo no meio do caminho. Porém, se ela já está dilatada, com refluxo em cima, todo o trajeto dilatado e com refluxo da terça distal da coxa, tem que prestar mais atenção nela, até porque a gente vai ter que fazer uma série de medidas para poder orientar o tratamento e descrever melhor essa veia. Se ela estiver totalmente competente, eu só faço uma medida ali no terço médio distal da coxa, que é o lugar mais frequente quando você tem insuficiência. Senão, eu nem meço eu não meço mais outros lugares da veia safena magna. Gente, só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, só um minutinho. Ótimo, voltei aqui. Essa é uma imagem que eu gosto muito, mas nem todo equipamento é capaz de fazer. Essa imagem é uma imagem estendida, então veja que aqui eu dei muita atenção para ver essa acessória anterior. Hoje eu tenho real obsessão com a ver essa acessória anterior. E essa imagem a gente pode fazer tanto na acessória, quanto na parva, quanto na magna. A ideia é você fazer uma imagem estendida e com isso você facilita a medida dos diâmetros e tem uma noção muito boa da profundidade que essa veia está, qual o segmento que ela está dentro da loja safena e qual o segmento que ela está fora da loja safena. Então, isso ajuda bastante na programação do tratamento. E aí depois eu tenho aqui todas as medidas, né? Então todas as medidas bonitinhas aqui, e com isso até eu ganho um pouco de tempo. Tudo bem que até acostumar a fazer essa imagem estendida leva dá um pouco mais de trabalho, mas é isso aí. Aqui no caso uma da veia safena magna, mostrando bonitinho todo o trajeto dela. Tá, veja que essa é uma veia mais profunda, você consegue ver esse panículo todo que tem aí, então sem muita dificuldade, né? Então, nesses casos, quando você está fazendo a programação, principalmente de termoablação, a profundidade passa a ser uma coisa muito importante para você programar seu tratamento. Com relação à safena parva, nós vamos começar avaliando ali na crosta, né? E essa avaliação da crosta, a gente tem que levar em consideração duas coisas bastante importantes. A primeira delas é a altura da junção, né? Ver que altura que essa junção ocorre, se ela ocorre. E a partir do momento que ela adentra o sistema venoso profundo, você dizer se ela está entrando numa veia poplítea ou uma veia gastrocnêmia, que são as duas possibilidades que a gente tem nessas circunstâncias. Tá? Além disso, uma outra coisa que também é bem interessante a gente avaliar aqui na safena parva é o relacionamento dessa veia com os nervos da região da fossa poplítea, principalmente o nervo tibial e o nervo fibular. A gente vai falar isso melhor aqui para frente. Então vamos lá, nós vamos avaliar ali, identificou a junção, tem junção, aonde que é a junção, se essa junção está incompetente, que altura que ela está. Muitas vezes a safena parva, ela faz um trajeto, a partir do momento que ela cruza ali 2 centímetros acima da prega poplítea, ela tende a lateralizar cada vez mais. Então não é incomum essas junções safenopoplíteas altas entrarem na parede lateral ali da poplítea e algumas vezes até na parede posterior da poplítea, não, parede anterior da poplítea, né? Posterior é onde ela entra normalmente. Então você vai seguindo, vai acompanhando, você vai vendo que ela vai dando uma voltinha e aí é que está o problema. Quando a junção safenopoplítea ela é muito alta e muito lateralizada, ela tende a se aproximar do nervo fibular. E aí a gente tem que prestar muita atenção. Repare, olha essa imagem que interessante. A gente tem ali a poplítea, nós temos a veia safena parva entrando quase na parede lateral aqui da veia poplítea. Então aqui, ó, vamos pegar aqui,
Ela está fazendo esse trajeto aqui, ela vai entrar, eu não consegui pegar todo o plano dela aqui, mas esse é o trajeto. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que essa crosta, por ser muito alta, a gente vê até porque tem muita musculatura aqui, olha o que nós temos aqui, ó, o nervo tibial, bem nessa região, e o nervo fibular, bem nessa região aqui. Ou seja, a junção safeno-poplítea, ela está tão alta e tão lateralizada que ela passa no meio desses dois nervos. E isso tem implicações, duas implicações assim agudíssimas, né? Primeiro, ela é uma junção tão alta que a correção cirúrgica convencional já fica começando a ficar complicado. E caso você queira fazer uma correção cirúrgica convencional, você vai ter que chegar e passar no meio desses dois nervos. E o pior deles é o nervo fibular. E aí eu, experiência pessoal, não é uma boa estratégia, porque eu já fiz uma vez uma recidiva de crosta de safena parva, e era uma situação como essa, eu sabia que era uma situação como essa, e na própria dissecção do nervo tibial, do nervo fibular, para poder isolá-lo, foi o suficiente para causar uma paresia na paciente que durou 1 ano e 1 ano de fisioterapia. Então, essa é a paciente que, quando você encontra uma situação dessa, a termoablação passa a ser, ou até a quimioablação passa a ser uma opção viável. E mesmo se você optar por a termoablação, você vai ter que tomar cuidados especiais aqui. Você vai ter que fazer uma hidrodissecção desses nervos para poder não ter trauma térmico nessa veia safena parva. Melhor, um trauma térmico um trauma térmico no nervo tibial e no nervo fibular. Tá? Então, muito cuidado e aprender a ver esses nervos. É fácil, você vai subindo pela poplítea, aí você vai ver aquele veinho, aquela nervinho que está em cima da poplítea ali, o tibial, aí você vai subindo, daqui a pouco ele fica grosso, é porque já virou o nervo ciático. Aí você vem descendo devagarinho, aí você vai ver que o nervo tibial continua em cima da poplítea e o nervo fibular vai lateralizando e superficializando. Tá? Então é bem interessante aprender a lidar e olhar com mais atenção essa região da fossa poplítea. Depois o trajeto da veia safena parva é o mesmo esquema. Eu faço a junção, identifico a junção, testo a junção, delimita anatomicamente aquelas coisas importantes ali da junção. Depois eu vou descer transverso, olhando todos os relacionamentos que aquela safena parva tem. Principalmente ali no terço médio da parva, onde ela conecta com as veias que são perfurantes musculares, aquelas perfurantes que a gente chamava de perfurante de May, e aquelas tributárias que conectam com a safena magna, que hoje a gente chama de acessória posterior, mas que no passado a gente chamava de veia de Leonardo. Então essas são conexões importantes, porque muitas vezes um refluxo da safena magna ele pode se passar para a safena parva médio-distal a partir dessa veia de Leonardo. E muitas vezes ao contrário, um refluxo que vem da junção safena-poplítea afeta a safena parva, pode passar para uma perfurante dessas, drenar para uma perfurante muscular dessas e dali para baixo ela ser competente. Além disso, se tratando de safena parva, a gente consegue fazer aquela imagem também longitudinal, estendida, que se o seu aparelho tem essa função, e de novo, você ganha 2 medidas numa passada só. Você mede os diâmetros e mede a profundidade dessa veia. E especificamente em relação a safena parva, mais até do que a safena magna, considerando que esse nervo sural ele é muito mais fácil de ver do que o nervo safeno, então você pode delimitar o momento onde o nervo safeno começa a se aproximar da veia safena parva, e você pode programar seu tratamento em cima disso também. Então, muitas vezes, se você tem uma safena parva toda insuficiente e você nota que ali a partir do terço médio da panturrilha o nervo fica muito próximo da veia, você já sabe que ali aumenta a chance de você lesá-la. Mas também te oferece a oportunidade de, mesmo numa técnica convencional de stripping, de fazer safenectomia parva, você pode fazer uma hidrodissecção desse nervo com soro guiado com ultrassom, afastando o nervo da veia e diminuindo, fazendo uma hidrodissecção mesmo. Você vai injetando soro ali, vai dissecando o nervo e você permite que com isso você diminua a chance de ter um trauma desse nervo, que a gente sabe que é bem chatinho. Apesar de não ter lesões motoras, ele é o suficiente para perturbar a gente
porque o paciente tem sintomas bem desagradáveis. O interessante é que esse nervo, muitas vezes, ele é usado como doador de transplante de nervo, né? E às vezes, principalmente para nervos de face, ele é retirado e colocado e feito um transplante dele, né? Mas isso é para um benefício maior. Agora, para uma cirurgia de varizes, quando a gente lesa esse nervo, é muito desagradável. Então, todo jeito que a gente puder aumentar a probabilidade de detectá-lo e, com isso, programar estratégias para não lesá-lo, melhor, né? Então, vamos continuar. Agora nós vamos falar de perfurantes. Com relação aos perfurantes, uma coisa interessante a gente deve procurar essas perfurantes. Perna tem em média 154 a 157 perfurantes por perna. Então a gente tem que ir com muito carinho, muita calma, procurando aquelas mais evidentes, os padrões, aquelas veias do arco posterior, depois as paratibiais. Lá na coxa a gente avaliou aquelas do canal dos adutores. E aí com isso, a perfurante um pouco mais baixa, que a gente chamava antigamente de DOD. Então, essas perfurantes são muito fáceis porque elas estão meio ali no trajeto da safena. Então a gente não perde, não tem a chance de perder muito essas perfurantes. A encrenca começa naquelas perfurantes mais laterais, aquelas perfurantes posteriores de coxa. Então é importante que antes da gente começar um exame venoso de membros inferiores, olhar para o paciente. Olhar, perguntar ao paciente qual foi o motivo pelo qual ele veio fazer o exame, se o paciente não for seu. Perguntar qual é a queixa dele, se tem varizes, pede para dar uma rodadinha, ter uma visão geral desse paciente. E ali você pode surpreender, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver aqui para frente, um padrão de distribuição de perfurantes. Você fala, pô, aqui ou deve ser uma perfurante meio um pouco comum, ou tem que pensar em alguma coisa a mais. Então, as varizes, principalmente para quem é vascular, tem a facilidade de você conseguir topograficamente imaginar qual é o padrão de distribuição daquele refluxo. Mas é importante que você saiba que perfurante não é só na face medial de perna e nem face medial de coxa. Tá? Então vamos lá. Outra coisa que também é importante. Nem toda perfurante maior do que 3,5 milímetros é uma perfurante insuficiente. A gente vê muito isso em laudos que vem lá 4, 5 perfurantes insuficientes por exame. E você fica meio, caramba, não bate com a clínica desse paciente. Aí você vai ver as fotos que foram feitas. Muitas vezes a gente vê aquelas fotos cheias de imagem colorida, mas sem espectral. E aí você vai ver que a pessoa que fez o exame só fez a medida. Fez a medida do diâmetro, às vezes mede no lugar que não é adequado. O lugar adequado para medir o diâmetro da perfurante é na linha da fáscia. Então, às vezes, mede ali onde tem uma tributária, e isso, muitas vezes, vai dar um falso positivo para essa perfurante. Né? E muitas vezes essas perfurantes que desaguam ou estão conectadas com tributárias, se você medir o refluxo, a cor, fora daquele ponto, ela vai aparecer com refluxo porque é a tributária que está com refluxo. Né? E além dos testes tradicionais de compressão, eu sempre falo para vocês um outro teste que a gente costuma fazer e que é muito comum de a gente pegar algumas alterações nessas perfurantes que são grandes e você fica meio na dúvida. Ela tem um fluxo bidirecional, a gente vai ver aqui para frente agora. Então vamos lá. Nós podemos encontrar perfurantes posteriores, anteriores, laterais e as mais testadas, que são as mediais. Geralmente as posteriores são posteriores de coxa. As posteriores de coxa é aquela que a gente chamava antigamente de perfurante de Hack, que é aquela subglútea. A perfurante ali perto da prega poplítea, que é a perfurante poplítea, geralmente ela é lateral à linha média poplítea e um pouquinho acima. Então algumas vezes pode confundir com junção safeno-poplítea. Né? As perfurantes anteriores, elas são mais comuns na loja tibial anterior. Essa aqui é um caso que me deu um trabalho danado. Ela fazia uma hipertensão venosa localizada e o fluxo era absurdamente alto e foi difícil tratar. Fiz laser, fiz espuma, fiz de tudo. Depois de umas 3 ou 4 tentativas que a gente conseguiu fechá-la. Né? Essas laterais, que podem acontecer tanto na lateral de coxa, isso aqui é muito típico em homem, né? Essa terceira imagem aí, uma veia que surge ali na face lateral da coxa,
e às vezes nas faces laterais de perna também, tá? Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque algumas vezes a gente tem essas veias reticulares do plexo de Albanese descendo ali para a face lateral de perna e pode gerar alguma confusão se é insuficiente ou não. E temos as perfurantes mediais, que as clássicas são as paratibiais, que são as antigas perfurantes de Cocket, e as as perfurantes do arco posterior, que são as antigas perfurantes de Cocket, e as perfurantes paratibiais, que são mais proximais. Então, normalmente o que eu faço? Começo a avaliar a perfurante com uma insonação transversa, inframaleolar medial, e vou subindo, acompanhando a linha da tibial posterior. Quando chegar ali no terço médio distal de perna, geralmente a musculatura solear ela cobre a veia tibial, as veias tibiais, o feixe tibial posterior. E o feixe tibial posterior começa a aprofundar. Naquele momento, é a hora de você sair da linha posterior e começar a procurar as perfurantes paratibiais. Então você deixa a tíbia ali ocupando ali 1/4 da tela e vai subindo. E ali você vai encontrar mais frequentemente essas paratibiais. Algumas delas vão acabar nas tibiais posteriores, mas a maioria delas acaba ali na musculatura mesmo. Tá? Então, são pequenas dicas que vão ajudar ali no dia a dia. Na hora de fazer a documentação, a gente tem que ter algumas referências anatômicas. E essas referências anatômicas, eu normalmente faço assim. Perfurantes mediais e laterais de perna. Solo. A gente usa o solo, a planta do pé, como referência. Perfurantes de coxa medial. A gente usa como referência o ponto J. O ponto J é aquele ponto imaginário onde a safena cruzaria a linha média do joelho. Quando é uma perfurante posterior de coxa, eu uso como referência anatômica a interlinha do joelho, e a interlinha poplítea. E quando é lateral em coxa, eu uso a interlinha, a linha média do joelho, para usar como referência. E descrevo isso. Né? Então, a tantos centímetros do solo, ou a tantos centímetros acima do ponto J, tantos centímetros posterior, tantos centímetros acima da interlinha poplítea, ou tantos centímetros, né, uma perfurante lateral de coxa, tantos centímetros acima da interlinha lateral do joelho. Né? Então você vai localizar essas são as referências anatômicas para você localizar a perfurante insuficiente. Você documenta todas as perfurantes? Não, pelo amor de Deus. Você vai documentar só as perfurantes insuficientes. E com isso você vai poluir menos o laudo. E na hora de documentar, gente, documentando mesmo. Documentar com espectral, medir o diâmetro, mostrar completo, tá? Não adianta mandar uma fotinha vermelha com uma perfurante ali, porque não é legal. Né? Você pode ter algum erro de interpretação. Medidas, a mesma coisa. Como a gente vai usar como referência esses planos, então as medidas passam a ser desse jeito. O ponto J, o solo, a interlinha poplítea posterior, a interlinha do joelho lateral, e você vai descrever. Então você vai localizar a topografia, é coxa ou é perna, é lateral posterior, medial, anterior, e tantos centímetros para cima de um determinado ponto que você definiu. Alguns colegas às vezes definem abaixo da interlinha, abaixo da prega inguinal. Eu prefiro, esse é o jeito que eu faço, eu me orientei mais desse jeito, eu acho que fica mais prático para a gente. Mas isso também não é bem documentado na literatura, não há um padrão para isso. Bom, e aí na hora da documentação é isso que a gente quer, né? Mostrar que você tem uma perfurante ali, medimos ela exatamente ali na fáscia, na falha da fáscia, e mostramos com o espectral que tem um refluxo maior do que 350 milissegundos ou 0,35 segundos. Mas a gente tem umas perfurantes esquisitonas. Né? Então a gente tem umas perfurantes que dão um pouco de trabalho. Esses dois casos aqui são muito interessantes. O primeiro é um caso da direita, que é uma perfurante óssea. Esse é um buraco aí na tíbia. Então a gente vê que o fluxo é quase que contínuo, como se fosse uma chaminé ali, né? E todo o tempo com refluxo. E do lado esquerdo aqui, nós temos uma perfurante lateral de coxa.
Desculpa, uma perfurante lateral de perna, na loja tibial anterior proximal, logo abaixo do joelho. Essa perfurante era assim absurda, muito grande, e ela alimentava essa varicosidade aqui, e ela tinha todo esse trajeto e ia parar lá na loja tibial anterior. Eu nunca tinha visto uma perfurante como essa. Mas a residente, quando estava fazendo o exame, falou: oh, chefe, vem cá ver aqui essa perfurante. Eu falei: perfurante? Aí, e era. Então, assim, a gente vê umas coisas esquisitas. E essa perfurante óssea, uma coisa que é interessante, as duas pacientes que eu tenho, que bem documentadas de perfurante óssea, uma característica que chama muita atenção é dor muito localizada. Essa paciente aqui, especificamente, ela tinha muita dor. Tanto é que a primeira consulta dela foi com um ortopedista. Aí o ortopedista pediu um raio-x, pediu uma tomografia. Na tomografia apareceu um buraco lá na tíbia. Aí aquele buraco foi interpretado como um forame vascular ali, anômalo. Aí ele mandou para o vascular. Aí a gente fez o Doppler e apareceu isso aí. E realmente chama muita atenção, porque forma um aglomerado de varizes ali em cima da tíbia, assim, sem conexão com outras veias, né? Na maioria das vezes, né? Mas pode ter também uma insuficiência da fena associada. Mas a impressão que dá é que a perfurante óssea ela é meio que desconectada do resto do sistema, entendeu? Você não precisa ter uma insuficiência venosa crônica para ter uma perfurante óssea insuficiente. E essa é a manobra que eu queria mostrar para vocês. Observe esse vídeo à direita, nós temos aqui o fluxo meio bidirecional e grande parte do fluxo na diástole, ou seja, quando eu solto a minha mão, comprimo a mão, vai um pouquinho para fora, repara agora, e depois quando eu solto, vai tudo para dentro. Aí eu falei, caramba, esse é um fluxo bidirecional, uma perfurante grande, perfurante ali na paratibial, né? Você vê a tíbia aí direitinho, não é uma perfurante óssea, é uma perfurante comum. E eu reparei que esse paciente, ele tinha, assim, uma insuficiência da safena acessória anterior, e a gente vê essas varizes aqui, né? Alimentando todas essas varicosidades de coxa e de alguma forma fazendo conexão com essas veias da perna, aqui essas varicosidades de perna, e essa perfurante estava mais ou menos localizada um pouquinho mais para baixo aqui. Então o que eu fiz? Falei, eu estou achando que essa perfurante aí pode não estar incompetente. Então eu fiz o seguinte, deitei o paciente, dei uma ordenhada nessa perna, com a perna dele para cima, para esvaziar mesmo o sistema venoso superficial, e apliquei um garrote acima dessa perfurante. Qual é o objetivo aqui? O fato dele ter aquele refluxo a partir da acessória anterior pressurizava muito o sistema crânio-caudal, crânio-podal, né? Com isso, essa perfurante, quando ela não estava isolada do sistema, ela, na hora que eu comprimia, ela tendia a jogar o sangue para fora, fazer um fluxo centrípeto, né? Centrífugo. Mas quando eu soltava a mão na minha diástole, a pressão que vinha de cima empurrava o sangue para o sistema venoso profundo. Então ela se comportava meio como se fosse uma perfurante de reentrada. Só que esse paciente eu ia operar esse paciente. Então, se eu opero esse paciente, faço o que eu tenho que fazer lá em cima, safena magra, acessória anterior, que seja, e interpreto essa perfurante como de reentrada, provavelmente eu teria uma recidiva dessa perfurante, porque a partir do momento que eu eliminasse esse refluxo da acessória anterior, você despressurizaria centripetamente essa perfurante e ela voltaria a aparecer o que a gente está vendo aqui agora. Então ela se mostrou francamente insuficiente. Então, a partir do momento que eu isolei aquela pressão que vinha do sistema venoso superficial para o profundo, empurrando e fazendo com que essa perfurante se comportasse como uma perfurante de reentrada, ela mostrou a real insuficiência dela. Então, essas perfurantes que são bidirecionais, meio grande, que você está na dúvida, faça isso. Deita o paciente, levanta a perna dele, dá uma ordenhada para esvaziar o sistema superficial, coloca o garrote com a perna elevada e repete o exame com o paciente com o garrote.
a ideia é vocês vão ter algumas surpresas com isso e não vão deixar de fazer diagnóstico de umas perfurantes meio diferentonas como essa. Com relação aos pelvic leak points, hoje está na moda, né? Todo mundo, principalmente a Fanilda, divulga bastante essa questão do Doppler pélvico, dos refluxos pélvicos. É importante que a gente tenha essa avaliação. E muitas vezes, durante o exame de membros inferiores, você pode suspeitar fortemente de refluxo pélvico a partir da distribuição meio pouco usual de um refluxo. Então, muitas vezes, aquelas varizes que fazem face interna de coxa, face posterior de coxa, póstero medial de coxa, subindo em direção à região glútea, à região do períneo, você tem que pensar nesses pontos de refluxo, esses leak points pélvicos. Então são os mais comuns: o perineal, o inguinal, que às vezes a gente não dá muita atenção, mas tem que ver, ele fica geralmente cranial à altura da prega inguinal e um pouquinho mais lateral, ou melhor, lateral não, desculpa, um pouquinho mais medial, mais em direção à linha média. Então você pode encontrar, se você tem varizes que vem acima da junção safena-femoral, vale a pena você procurar ali em cima. O obturatório é menos frequente, é mais difícil de você identificar esse ponto de refluxo obturatório. E o glúteo é relativamente tranquilo de ver, e o clitoridiano ele é mais chato de ver. Então, muitas vezes o paciente você tem que perguntar para o paciente, e aí eu já tive a oportunidade de operar uma menina, inclusive assim, ela tinha uma rede de varicosidade ali de pequenos lábios e clitóris, que era um negócio assim impressionante. E a gente acabou optando por fazer o tratamento com espuma, em vez de fazer a abordagem alta, fazer a abordagem baixa. Essa menina ficou muito bem. Mas eu acabei levando para o centro cirúrgico porque eu não tive coragem de fazer isso com anestesia local. Mas o resultado ficou muito legal. Mas a gente tem que pensar. Então, às vezes, principalmente para quem está fazendo o exame é homem, às vezes a gente fica um pouco melindrado e o paciente também fica um pouco melindrado. Mas principalmente quem é o próprio médico do paciente vai fazer esse Doppler, é importante conversar. Começa conversando sobre a questão de surgimento de varizes na região genital na gestação, se aumentou muito, e aí muitas vezes o paciente vem espontaneamente e te fala, mas algumas vezes você tem que procurar e sondando para chegar, porque o que a gente percebe muitas vezes? Pacientes são aqueles pacientes que operam varizes 3, 4 vezes e não foi feito o diagnóstico de refluxo pélvico. Aí você identifica e explica a situação e tudo fica um pouco mais fácil, até compreensível para o paciente entender que o problema dele ele não é só na perna. Eu não vou entrar muito em detalhes isso aqui porque hoje tem bastante gente falando sobre isso, não é o tema dessa aula. E por último, as tributárias. Vale a pena detalhar a tributária quando você está fazendo Doppler de membros inferiores? Bom, eu não sou fã de ficar desenhando ali, mas eu acho que vale a pena, de novo, dentro daquele contexto de você olhar o paciente e entender algumas coisas. E eu trouxe uma situação aqui que eu acho que ele é muito útil, é quando você vai fazer laser transdérmico. Então você avaliar, você olha aquela perna, às vezes uma perna um pouco mais morena, você não consegue ver aquela com translucidez, ou os instrumentos que a gente tem para fazer a avaliação ótica com luz, transluminação, como o fleboscópio ou realidade aumentada, ele tem vantagens e desvantagens. O fleboscópio, às vezes, você perde o limite lateral da veia, dá uma ideia de profundidade que a realidade aumentada não dá, você ainda tem o paralaxe. Então, nessas horas, gente, o ultrassom é matador. Você consegue ver detalhes da veia, principalmente profundidade. E na hora de programar o tratamento de uma veia reticular, por exemplo, é interessante você saber, e principalmente quando você vai usar o laser transdérmico, é que aquela veia ela não fica todo o tempo numa determinada profundidade. Ela está ali, então em determinado momento ela pode se apresentar assim, como essa imagem aqui da direita aqui, ó, ela está subdérmica, ok? Então essa é uma veia boa, se ela tiver ali até 1,5, 1,7 milímetros de diâmetro, é uma veia excelente para laser transdérmico. Agora, essa aqui, ela é uma veia que já se encontra intradérmica, ou seja, ela ou dilatou demais e fez atrofia dérmica, ou ela já está ali dilatando porque ela é muito superficial. Essa é a veia que mancha, seja qual técnica for.
quando as pessoas me perguntam, Robson, mas você usa espuma em tributária, mas não mancha. O que mancha não é a técnica que você usa, o que mancha é o tipo da veia que você trata. E essas veinhas aqui são aquelas que quando você passa a mão com força, você sente uma depressão ali na derme. Essa veia, ela é a que mancha, porque a reação inflamatória que está na derme, então ela pigmenta. Então, com isso, você se prepara. Faz uma drenagem precoce, você vai dar prioridade para o laser em vez de dar prioridade para a escleroterapia. O parâmetro que você vai usar com o laser transdérmico nessa veia é totalmente diferente dessa veia aqui. Melhor, totalmente não, idealmente diferente, porque aqui você tem uma determinada profundidade, aqui você tem outra profundidade, essa aqui você tem um diâmetro, essa aqui você tem outro diâmetro, e assim vai. Ontem mesmo, uma paciente veio no consultório, uma paciente que eu já tinha visto ela quando adolescente, ela voltou e ela queria fazer o tratamento com escleroterapia, já veio para fazer escleroterapia. E aí eu encontro isso aqui, ó, uma veia colada na derme com 3,1 milímetros de diâmetro, e ela seguia essa veia reticular ali naquela região lateral de coxa, e em alguns pontos essa veia estava nessa profundidade, em alguns pontos ela estava nessa profundidade e toda tortuosa. Eu expliquei para ela as opções de tratamento que a gente tinha, só que eu não fui pego de surpresa, eu estou documentado, eu entendi direitinho qual é o problema dessa paciente e já explico para ela as dificuldades que a gente vai ter. E isso é muito importante, porque hoje essa decisão compartilhada, ela tem que ser valorizada, o paciente tem que entender que a aplicação de vasinho não é igual para todo mundo, né? Que o tratamento do vasinho, da microvarize, não é único, não existe um tratamento só, não existe uma opção só, e muitas vezes o problema de você ter um resultado insatisfatório não é seu, é da doença, é do tipo de veia que a pessoa tem. Então eu sempre converso muito isso com meus residentes e com os meus colegas do consultório, porque você tem que identificar previamente aquela varize que vai te dar trabalho. Quanto mais previamente você identificar e alertar isso para o paciente, você traz o paciente para você. Você compartilha com ele as dificuldades que ele tem. Se ele não vai entender, tudo bem, paciência, mas é importante que ele entenda minimamente quais são as dificuldades que você vai ter para tratá-lo. E mais uma vez, pessoal, refluxo é documentado com espectral. Então, só para lembrar, fechar isso aí, não adianta mandar 50 fotos com fotinha colorida dizendo que tem refluxo. Quem vai operar o paciente tem que ter certeza que refluxo é refluxo mesmo, e a prova disso é com espectral. Eu prefiro que você mande uma imagem em preto e branco com espectral mostrando que tem refluxo do que uma imagem colorida sem espectral. Isso é muito importante. Isso mostra a qualidade do exame. As pessoas que hoje a gente tem uma... Antigamente as pessoas não faziam muito Doppler. Hoje quase tudo vascular, ou pelo menos tem uma noção de Doppler. E eu vejo muita qualidade do exame pela documentação do exame. A gente tem hoje um problema que muitos laboratórios não mandam nem documentação mais, porque é ali na documentação fotográfica que você entende se a pessoa sabe fazer o exame ou não. Não é na descrição do laudo. E para quem gosta de fazer a documentação gráfica, você tem várias opções, você pode fazer manual. Esse aqui é o cartografia vascular que o professor Marcondes desenvolveu. É o que eu tenho na minha clínica, eu uso, não uso com frequência, é importante que se diga isso. Eu uso muito esporadicamente para casos que necessitam de uma explicação que às vezes eu não consigo explicar só no texto de forma satisfatória, mas eu entendo que hoje isso aí é quase uma obrigação, né? As pessoas quase não consideram o exame adequado se você não manda esse tipo de documentação. Eu discordo disso, mas entendo o ponto de vista e recomendo para quem for optar por isso, avaliar o programa do Marcondes, porque não só para a documentação do Doppler, como documentação do paciente venoso também. E para a gente terminar, então, alguns pontos que eu acho críticos dessa aula. Você avaliou o sistema venoso profundo, faça de forma completa. Ou seja, examina tudo. Então, examina a femoral comum, examina a confluência das femorais, examina a femoral superficial na extensão toda, a poplítea, as tibiais. Tibial anterior é uma veia que normalmente eu não faço o exame com frequência dela. A não ser quando há uma suspeita grande de uma tibial, uma perfurante
na loja tibial anterior. No caso de TVP, que não é o motivo dessa aula, quando você tem uma clínica forte de TVP e não consegue identificar outras fontes, e você tem uma clínica muito intensa ali naquela loja tibial anterior, eu olho com muita atenção a tibial anterior quando a gente tem suspeita de síndrome de compartimental, porque os casos que eu vi de trombose de veia tibial anterior eram por síndrome compartimental, algumas vezes até sem trauma, por doença isquêmica mesmo. O outro ponto importante, os pontos de refluxo e reentrada. A gente tem que ter esse entendimento hemodinâmico. De alguma forma no seu laudo você tem que explicar isso. Não adianta falar para mim assim, o refluxo da safena magna que começa no terço proximal e vai até o terço distal de perna. Ok, tá, esse é o refluxo da safena magna. Agora, tem dilatação? É a partir de uma tributária? É a partir de uma perfurante? Reentra numa perfurante? Drena para tributária? Muitas vezes você vê laudo sem essas informações. Perde um tempão absurdo medindo 7 medidas de safena, mas não me dá essa informação. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu critico muito essa medidas de safena por padrão, entendeu? Você perde um exame que poderia durar 15 minutos, você leva 20 porque você tem que medir 5 pontos em cada safena, 3 pontos em cada safena que seja, e depois você pega um exame super difícil, que você tem que fazer um monte de medida, fazer um monte de entendimento, refazer, olhar, virar de costas, deita o paciente, põe garrote e tal. Então assim, você poderia ganhar tempo no exame que é normal, sem muita frescura, e perder tempo naquele exame que é sério, entendeu? Então essa informação de onde começa o refluxo e para onde ele drena é fundamental, principalmente porque a gente tem hoje como opção de tratamento cirurgias hemodinâmicas, aquelas que você quer corrigir a hemodinâmica do paciente, não simplesmente arrancar a veia. E isso, eu preciso dessas informações. Óbvio que quem vai operar uma cirurgia hemodinâmica precisa ter o Doppler na sala. O cirurgião vascular que não usa Doppler hoje, até na sala cirúrgica, ele está desafasado. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, quem está assistindo essa aula pode trabalhar no laboratório. Então, essas informações têm que ser passadas. Porque quem está lá para receber e operar o doente vai precisar delas. Usar a medida do diâmetro com propósito, que eu estava falando, não de forma indiscriminada. De novo, isso é uma opinião pessoal que eu defendo fortemente. Mas para quem for fazer a prova do título de especialista, por favor, parar na Fanilda e ver como está descrito aonde mede na crossa, aonde mede na coxa, aonde mede na perna, porque isso é uma outra questão. Vocês têm que passar na prova, não briga com a prova. Depois da vida do dia a dia, vocês com essa pulguinha que eu botei na cabeça de vocês, talvez vocês comecem a questionar também por que não fazer medidas indiscriminadas, né? Aprenda a usar ultrassonio vascular de uma forma séria e comprometida. Isso é para quem é apaixonado por Doppler como eu sou. Eu comecei a fazer Doppler no final de 1994, então já vão quase 30 anos aí. Eu adoro e formei muita gente, tenho muito orgulho das pessoas que eu formei e que continuo formando. E me irrita profundamente saber que essas pessoas que se dedicam a ficar 1, 2 anos comigo, seja na residência, seja num curso extensivo, tem que competir com uma pessoa que faz um curso de fim de semana. Se desculpa, mas isso é uma realidade. Doppler a gente não aprende num curso de 5 dias. Você pode se aprimorar num curso de 5 dias, mas você não aprende num curso de 5 dias. Doppler está mais para ecocardiografia do que para ultrassonografia. Então essas informações, quem se dedicar a Doppler vascular, aprenda a Doppler vascular. Eu tenho vários alunos que são radiologistas que vêm para mim e falam assim, Robson, eu quero aprender mais Doppler vascular. Eu quero aprender a fisiologia, a fisiopatologia vascular. E isso é resultado direto na qualidade do exame. Se você não tem essas informações adequadas, você não vai fornecer as informações adequadas para o cirurgião, que depois vai ter um problema. E olha, antigamente o pessoal que fazia diagnóstico era meio que escondido numa sala escura. Hoje as coisas estão mudando. A gente tem laboratórios grandes observado e muitas vezes essas informações chegam para a gente de pessoas que são chamadas em processo ético-legal lá por conta de um laudo. Porque se eu, por exemplo, for processado por algum motivo, alguma vez, por causa de um laudo errado, eu vou chamar quem fez o laudo errado para o meu processo. Entendeu? É assim que funciona. Então, a gente tem que ser comprometido com o paciente e também com o colega que vai tratar aquele paciente, para evitar que a coisa comece errada desde o diagnóstico
e termina errado no tratamento e às vezes até com uma complicação. Eu queria mostrar para vocês agora A SBACV Regional Goiás apresenta o 10º som, Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular 2023. De 7 a 9 de setembro em Rio Quente, Goiás, contamos com a sua presença nessa experiência incrível que irá acontecer em um ambiente diferenciado, com uma programação científica totalmente atual e inovadora. Nosso encontro será em Rio Quente, Paraíso das Águas Quentes, que fica a 27 quilômetros de Caldas Novas e próximo às principais capitais do nosso país. É fácil de chegar, quer dizer, não é tão fácil como uma grande cidade, mas você pode chegar via Goiânia e aí você vão haver transportes ali, vão ser indicados empresas de transporte e também você pode alugar seu próprio carro e às vezes vale a pena. Você pode chegar por Brasília também, fica um pouco mais distante, mas também é uma opção. E a hospedagem direto lá no nosso congresso mesmo, para ficar todo mundo em casa ali, para a gente fazer uma confraternização legal, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista assim, de relaxamento, de curtir mesmo, né? Principalmente para quem vai levar a família. No dia 6 a gente vai fazer, são alguns cursos pré-congresso, o curso que eu fiquei responsável de fístula arteriovenosa. A gente está com um grupo muito bom, com o Arnaldo, com o Ronaldo, o Arnaldo Barreto, o Ronaldo Dávila, o Alisson Fernandes e a Viviane Couto, que vão participar comigo, além de mim, nesse curso de fístula. Vai ser um curso basicamente demonstrativo, né? A gente não, para chegar em Rio Quente, a gente não tem os pacientes todos, mas a gente vai selecionar muitos casos para poder ficar bem dinâmico esse curso de fístula. E eu recomendo fortemente que vocês façam, porque esse time é um time top de fístula. A galera que sabe muito de fístula arteriovenosa, principalmente quando associa o Doppler com a clínica e a cirurgia. Tá? Isso é muito importante, o Doppler de fístula arteriovenosa. Então, tem o site da sociedade, do congresso, e eu convido vocês a participar, será um prazer tê-los lá. E, fazendo meu jabá aqui, para quem vai fazer a prova de título de especialista, de novo, a gente vai ter o curso que será no dia 6 e 7 de julho, aqui em São Bernardo. A gente faz aqui em São Bernardo. São Bernardo é uma cidade que está do limite de São Paulo a 5 quilômetros. Então, do aeroporto de Congonhas, nós estamos a 20 minutos. Então, muitas vezes, tem colegas que já fizeram cursos com a gente no passado, alguns deles nem precisam ir para São Paulo na véspera de fazer a prova. Sai daqui de São Bernardo mesmo, você vai contra fluxo, no sábado de manhã, é super tranquilo. A nossa cidade é uma cidade que tem uma rede hoteleira bem boa. O lugar que a gente faz o curso é muito próximo dos hospitais, dos hotéis. E para a gente fazer o curso aqui em São Bernardo é muito importante, porque o time está montado há 11 anos. Tanto o time de professores quanto o time dos modelos, que são modelos profissionais já nesse curso, modelos que já salvaram colegas em prova, e também porque a gente tem toda essa facilidade de equipamentos. Tem um monte de equipamento da minha clínica, fora os equipamentos que a gente consegue emprestado dos fabricantes, que a gente já está conseguindo. Então a gente consegue muito equipamento, um espaço bom, que é lá na Associação Paulista de Medicina, um espaço bem amplo. Quando a gente faz lá na Associação Paulista de Medicina, a gente não sai nem para comer, fica lá dentro mesmo, e é imersão total, é cansativo. No último dia do curso, a gente faz uma prova que alguns dizem que é pior do que o simulado nosso é pior do que a prova real, mas é tudo para fazer vocês, tirar de vocês tudo que vocês têm de melhor, e a gente nesses 2 dias passar para vocês tudo que a gente pode passar de melhor também. Então, para terminar, esses aqui são os meus contatos, minhas redes sociais. Eu agradeço muito a presença de vocês. É sempre bom dar essas aulas online, eu gosto, ela vai ficar aqui disponível também, mas vocês quiserem divulgar, tanto o Clube do Doppler quanto o canal nossa meta é chegar a 2.000 inscritos até o final do ano, e pode divulgar, e eu agradeço muito. E vou dar uma olhada aqui agora para ver o que tem de pergunta, se alguém quiser fazer alguma... o Danilo falou que estava com som. Alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário aqui no chat, eu estou com o chat aberto aqui, fica à vontade, gente.
Vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Bom, aparentemente não tem, mas fiquem à vontade. Se alguém quiser, esse vídeo vai ficar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, se fizer alguma pergunta, eu estou sempre disponível. Estamos lá no Clube do Doppler. Eu peço para vocês participarem, postem os casos lá. Eu estou tentando arrumar um jeito de fazer com que as postagens sejam avisadas às pessoas. Então, porque por não ser tão intrusivo quanto o Facebook ou o Instagram, a minha ideia era justamente essa, para a gente não ser perturbado como a gente é perturbado no dia a dia, essa poluição de rede social. Ao mesmo tempo a gente tem o outro lado, né? Acaba ficando sem... as pessoas não são avisadas que tem. Eu estou programando algumas ferramentas para que a pessoa tenha a opção, se você entrar lá, na hora que você entra já tem essa opção, para ser avisado caso tenha uma postagem. Além disso, a gente vai fazer algumas coisas agora no segundo semestre para dar uma agitada lá também. Vai ser uma pergunta aqui da Cristiane Bessa. Como você descreve quando a safena magna se torna extrafacial? Essa é uma pergunta que é bem comum. Então, o que acontece? A gente mapeia a safena em diversas situações. Né? Então, a gente mapeia a safena para varizes. Então, quando ela é insuficiente e está com trajeto extrafacial, eu falo desse jeito. Ela se torna com trajeto extrafacial a partir do segmento tal, tantos centímetros acima do ponto J, assim por diante. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando ela é competente, eu não perco muito tempo com isso. Tá? Eu não detalho tanto isso. Mas também não condeno quem faça. A única coisa que eu acho que é importante dizer é que assim, existe esse conceito dela ser uma safena extrafacial, que não é o conceito anatômico formal, e sim aquele conceito de que aquilo é uma tributária que sai da loja safena, e a safena que deveria estar na loja, ela é hipoplásica ou aplásica. Né? O problema é que algumas vezes, reparem isso agora, gente, algumas vezes você não consegue delimitar a loja safena. Então, eu fico pensando se até que ponto o problema não seria a safena ser aplásica, mas uma aplasia da própria face safena. Né? Isso para gente, paciente que tem lipedema, paciente mais gordinho, reparem. Então, de qualquer forma, o ideal, anatomicamente, no livro, o pessoal fala para descrever que ela é ausente, que ela é uma tributária, que corre paralela à safena magna. Eu escrevo como extrafacial. Eu acho que é mais fácil para quem vai receber o laudo. Se você perguntar para um monte de cirurgião, que ele vai querer essa informação de que ela é extrafacial. E uma coisa legal, Cristiano, essa imagem extensiva, ela ajuda muito, aquelas imagens estendidas que eu faço, para dar essa informação. Então a gente faz aquela imagem estendida, você vê direitinho a hora que ela entra na loja ou sai da loja, entendeu? Isso fica muito didático e muito gráfico para as pessoas entenderem. Vamos lá. Como descrever corretamente as tributárias subfaciais drenando perfurantes? Então, boa pergunta, hein? Vivi vascular. Vivi, é o seguinte. Essas tributárias subfaciais, na realidade, elas não são tributárias. Elas já são veias musculares dilatadas. Tá? Então, algumas vezes são algumas soleares que são dilatadas. As soleares são aquelas veias que desaguam ou na TP ou na fibular. Então elas estão conectadas com algumas perfurantes e sofrem uma hipertensão venosa, mas ela não é uma tributária como a gente chama as tributárias extrafaciais, subcutâneas. Né? Então a gente pode descrever como veias subfaciais, musculares subfaciais dilatadas e descrever desse jeito. Na maioria das vezes, ela não vai ter importância clínica, quem vai ter importância clínica é aquela perfurante que está conectada com ela. Obrigado, Rodolfo, pelo elogio. Cristiane, mantém como safena magna porque há anatomistas que não consideram como safena fora do segmento extrafacial. É o que a gente estava comentando, né? Eu acho que para quem vai receber a informação clínica, eu acho que dizer que ela é extrafacial é melhor. Porém, anatomicamente está errado. É isso que você argumentou. Essa é uma questão que, putz, é dramática, né? Eu queria fazer um estudo anatômico
mais detalhado nessas pacientes que a gente não vê a face direito, mas eu não vou ter essa capacidade. Parabéns, Robson, muito legal, dinâmico. Obrigado, Cristiano. Marca um dia para fazer um arterial e membros inferiores. Pode deixar, a gente vai fazer. Arterial é um exame que eu gosto bastante, a gente vai ter que fazer, talvez até em várias fases. Fábio Vinícius, parabéns, a aula muito proveitosa, obrigado, como sempre, muita excelente didática, muito obrigado. Liana, um abraço, obrigado. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Andréa. Letícia, saudade, Letícia. Um abraço para você. Então, gente, muito obrigado e divulguem essa aula porque ela vai ficar disponível aqui no canal da Fluxo Cursos. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual o tempo adequado de exame numa agenda? Excelente pergunta. Ô, Maurício, assim, lá na clínica, como a gente faz? Eu lido muito com ex-residentes que trabalham comigo. Na prática, quase todos os meus colegas, nós somos o meu grupo inteiro, entre colegas que fazem Doppler, que fazem cirurgia e consulta, são quase 17 pessoas. Lá na clínica, nós somos em 11 vasculares. Quase todos eles são meus ex-residentes. Então, quando a gente começa na clínica, eles começam na clínica, eu reservo 40 minutos para cada exame venoso. À medida que eles vão ficando confortáveis, eu vou perguntando para eles. O meu exame, Robson, em média, se eu estou sozinho, sem aluno, dura 20 minutos. Em média. Tá? Mesmo um exame que é um CEAP C2, que você não tem sucesso essa feira, pode durar uns 15 minutos. Agora, tem exame que demora meia hora. Por outro lado, a gente recebe exame que dura 3 minutos. Né? Então, como ver isso? Como você sabe que o exame foi rápido? Olha a primeira foto, vê lá qual é o horário da primeira foto, vê o horário da última foto. Você vai ter um tempo bem aproximado de quanto levaram para fazer aquele exame. Já teve paciente CEAP C4 que veio com um exame de 3 minutos para mim e é realmente impossível. Então, acho que a média está ali por volta entre 18 a 20 minutos. Okay? Mas isso depende muito da pessoa. Lá na clínica mesmo tem a Viviane, é uma pessoa muito rápida para fazer exame, a Mariane é muito rápida para fazer exame, eu que sou meio lerdinho mesmo. Até porque quando eu estou sozinho, eu fico ali curtindo o exame, pegando foto bonita, fazendo filminho, então é uma outra vibe. Eu só faço exame para mim mesmo, na minha clínica, eu não trabalho para fora. Rodolfo Robson, você utiliza transdutor linear de alta frequência para avaliar, tratar varizes próxima derma? Essa também é uma boa pergunta. Eu vou dar uma desmistificada aqui agora. Tá muito na moda essa coisa. Eu me lembro que uma vez lá no IMAP, um colega estrangeiro veio e ele fez uma propaganda de transdutor de 20 MHz, que precisava ter o transdutor de 20 MHz para poder ver a imagem, de ver a subdérmica e tal. Essas duas imagens que eu mostrei para vocês aqui, tudo bem, não estão maravilhosas, mas eu fiz com um transdutor de 9 MHz. Entendeu? Na verdade, é até menos. Acho que aquela segunda que estava a foto vermelha, acho que é até menos. Você fazendo um ajuste legal, óbvio, se você tem um transdutor acima de 14, ela te dá uma visão muito melhor. Mas, pra gente, na maioria das vezes você não precisa. Eu recebi agora um equipamento da Vino, que eles mandaram um transdutor de 16 MHz. É surpreendente você pegar uma telangiectasia e naquele aglomerado, naquelas telangiectasias complexas, você colocar o volume de o transdutor ali, ligar o box colorido, e você vê aquele borbulhar de veia subdérmica ali. É bacana. Mas na prática, a gente não vai mudar muito o tratamento, entendeu? Esse é que é o questionamento. Às vezes, a deficiência na análise do exame faz você querer compensar com um equipamento muito melhor. É a história do... Eu não gosto muito dessas analogias, não. É aquela história, você não sabe dirigir legal. Você aprendeu a dirigir, tem 1 ano. Aí te dá uma Ferrari mecânica na mão. Cara, você não vai dar... Entendeu? Eu acho que isso aí não é para agora. Se você conseguir comprar um equipamento que tem um transdutor que vá ali de 4 linear até 12, você está muito bem servido, até para veia subcutânea, né, subdérmica. Agora, tá bom, beleza, tá bombando, você tá usando ele para laser demais, tá sobrando dinheiro, aí você compra, porque aí o negócio, a escala de preço é outra escala de preço. Você comprar um transdutor de 20 MHz, que é esse que os dermatologistas usam para fazer preenchimento de pele e tal, é muito caro, entendeu? Então, os vendedores sacaram isso aí logo. E aí começa, não, mas porque tem que fazer desse jeito, porque não sei o que lá, e você precisa, porque o doutor fulano de tal usa, aí começa, entendeu?
Mas eu, sinceramente, o transdutor que eu tenho de frequência mais alta vai até 14. Vamos lá. Muito bom. Fernandinho, um abraço, cara. Pô, eu preciso te visitar aí em Santos, que eu tô num apartamento aí agora também, a gente precisa se encontrar aí para comer essas comidas maravilhosas que você faz aí, esses lugares maravilhosos que você encontra, você leva, você mostra nos seus Instagram. Pessoal, então, boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez vocês e a gente se encontra eventualmente numa próxima aula. Um abraço, tchau.